Estamos recebendo no Consumidor RS a doutora Heloísa Musnich, que é proctologista. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir com alguma informação. Que bom, o prazer é nosso. Doutora, por que Março Azul é a importância da prevenção do câncer coloretal? Explica para nós um pouco o que é esse câncer, como é que é possível prevenir e como é que é tratado isso, que a gente logo pergunta. Câncer é uma seta de morte. Tem cura, doutora? Tem. Bom, vou começar pela parte mais simples da pergunta. Claro. Março Azul. Bom, como vocês sabem, existem várias campanhas de prevenção. A campanha de prevenção do câncer coloretal, ela teve até durante um período 2 meses, porque ou era Março Azul ou era Setembro Verde, mas agora ficou definida o Março Azul por uma questão de legislação entre as sociedades médicas para que a gente tenha um peso internacional com o período, porque, na verdade, o março já é um mês, vamos dizer, de prevenção em vários países do mundo. Claro. Então, o Brasil se consorciou, combinou entre as entidades médicas de se consorciar a este mês no mundo para dar peso para esse assunto que é muito relevante. E agora, então, eu vou passar para as tuas próximas perguntas, porque aí a gente vai desenvolvendo o raciocínio. Em primeiro lugar, Alexandre, assim, ó, é muito importante a gente falar de câncer coloretal, porque o intestino, muitas vezes, é uma área que as pessoas não querem comentar, tem constrangimentos, tem uma série de fatores, certo? Só que nós estamos falando de uma doença que é ou prevenível ou curável, como tu mesmo perguntaste, se detectada em fases iniciais. O que é a detecção em fase inicial? Existe a detecção prévia ao tumor, que é a prevenção antes do tumor acontecer, que é, tu já deves ter ouvido falar, aquela pessoa que faz um exame de colonoscopia, detecta o pólipo, retira o pólipo é benigno e ela fica acompanhando periodicamente, fazendo esses exames. Essa pessoa, ela está protegendo o intestino de uma tendência que ela tem por vários motivos. E aí entra a outra parte da tua pergunta, que é assim, quais seriam os fatores de risco? Alguns... Uma pergunta. Diga. Todo mundo tem esses pólipos ou tem gente que faz a colonoscopia e não aparece nada? Aí é que tá. Então, algumas pessoas vão fazer colonoscopia e nunca vão desenvolver pólipos. É mesmo? Sim. Outras vão desenvolver muitos pólipos e outras vão desenvolver alguns. Isso tem a ver com o hábito alimentar, doutora? Aí que tá. Algumas coisas, sim, outras não. Existem pessoas, aquelas pessoas que têm muitos pólipos no intestino, normalmente são pessoas que têm um risco genético. Opa. Ou elas já vêm de fábrica com uma alteração genética que predispõe elas a terem aquele tipo de formação de pólipo, ou em alguma combinação, às vezes parental, combinação genética, isso passa a se desenvolver. Meu Deus. Então, existem pessoas que nascem com esse risco, desenvolvem pólipos num momento ainda muito jovem da vida, às vezes em torno dos 20 anos, e essas pessoas têm um altíssimo risco de ter tumor, porque o pólipo costuma ser o antecessor ao tumor de intestino. Existem outras formas de ter tumor, existem tumores que se desenvolvem de mucosa sadia por alterações in loco, mas são coisas mais raras. O mais frequente na história do desenvolvimento do tumor do câncer coloretal é a pessoa ter tido um pólipo, pode ser um ou pode ser centenas. Esse pólipo, por não ter sido removido, ele se desenvolve e ele vai adquirindo propriedades malignas. Ele vai avançando em crescimento, vai invadindo o tecido e vai se desenvolvendo. Meu Deus do céu. Mal comparando, eu costumo dizer que a gente pode ter é como uma cidade que começou um desenvolvimento regrado, que por algum motivo ela perdeu aquele regramento. Então, a fiação já não é
só da casa, ela é puxada para a casa do vizinho. O encanamento não é só da casa, é puxado para a casa do vizinho. Então, vai acontecendo uma junção de moradas, quando, na verdade, deveria ter havido só uma. Mais ou menos isso é o que é a progressão de um tumor. Ele invade áreas que não são as dele e vai aqui. Mas a boa notícia, Alexandre, é o seguinte. Primeiro, a pessoa que tem pólipos, ela consegue ter os pólipos removidos por colonoscopia, e a gente, fazendo um planejamento, uma programação periódica, a gente sempre consegue detectar os novos pólipos na sequência vamos dizer assim, desse tempo entre um exame e outro, que isso vai depender dos riscos envolvidos, que eu vou falar logo a seguir. Então, esse é um ponto muito bom. Existem, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar famílias assim de pacientes que eram operados do tumor pelo meu pai e vinham para fazer uma vigilância nos irmãos. E, às vezes, um irmão não tinha pólipo, o outro tinha, e esse que tinha pólipos a gente acompanhava mais de perto. O que não tinha, a gente dava um intervalo maior. E, com isso, a gente conseguiu evitar que esses irmãos tivessem doença. Então, a gente muda o curso da história. Claro, entendi. Eu acho que é a mensagem mais importante. Entendi, doutora. Porque aí vem aquela informação que, assim, câncer, meu Deus, estou com câncer. Não, câncer não é mais um veredito. Não é? Não. Hoje em dia, nós tendo essa oportunidade de pegar doenças em fase inicial, a gente remove, cura, dá tempo até da pessoa ter outros tumores e também curar outros tumores. Sabe? E é uma cirurgia muito difícil, muito complexa? Olha, ela tem graus. A gente tem que definir, primeiro, qual é o tamanho do tumor. Existem tumores que surgem no pólipo, numa percentagem muito pequenininha do pólipo. Esse tumor pode ser removido pela colonoscopia e acompanhado. Que bom, que bom. Exato. Quando esse tumor é um pouquinho maior, que já existe a possibilidade de invadir um pouquinho o intestino, aí requer uma cirurgia com remoção de uma parte do intestino. E aí tem que usar aquela bolsinha, doutor? Não necessariamente. Se a cirurgia é feita num momento em que o paciente está em boas condições clínicas e o tumor é pequeno, a gente consegue prepará-lo eletivamente, ou seja, a gente escolhe um bom momento e faz essa cirurgia nas melhores condições. E ainda por cima, a gente tem ao nosso favor hoje em dia as técnicas minimamente invasivas, Alexandre, que nos ajudaram muito. Que bom, é verdade. Eu estudei com aquela cirurgia que a barriga era aberta de cima até embaixo. Isso. E hoje em dia a gente consegue tirar grandes segmentos de intestino, quando necessário, pelos furinhos, né? A cirurgia videolaparoscópica, agora nós estamos iniciando o treinamento em cirurgia robótica, isso também vai ser... O doutor André é muito meu amigo, doutor André. Ah, é? Mora em São Francisco, na Califórnia. Aí, ele é um dos que tem feito todo esse boost de trabalho de robótica do Moinhos. Ele é um cara que tem muita experiência, tem uma excelente capacidade de ensino. Isso. É um cara joia, muito um craque. Seguido, eu entrevisto ele, e ele me assiste em São Francisco. Minha filha mora lá também. Ah, que bacana. E o doutor Salvador Gulo Neto, que mora em San Diego, também está fazendo pós-doutorado. Eu tenho ilustres telespectadores no exterior, doutor. Pelo mundo afora. A cirurgia robótica é um negócio fantástico, né? É fantástico. Sabe, Alexandre, que ela tem... com a robótica? Sim, nós estamos iniciando também. Eu acho que o grande ganho da robótica é que ela vai poder nos propiciar avanços que a videolaparoscopia, pelo fato de ter as pinças rígidas, ainda não conseguiu nos trazer. A indústria até tentou desenvolver pinças articuladas e tal, mas nem sempre isso funciona muito bem. Aí o robô vai nos ajudar muito, sabe? Então, nós estamos caminhando num território assim de muitos avanços tecnológicos. A indústria tem sido uma grande parceira para nos propiciar, inclusive a gente poder prorrogar o nosso prazo de validade. Claro. Porque a cirurgia ela requer um preparo físico, ela requer uma resistência física. O robô permite ao cirurgião operar sentado, que é uma grande coisa. Coisa. Também nós temos alguns ganhos em termos de técnica para a gente poder aproveitar, né? Eu queria te comentar duas coisas. Uma, com relação ao fato de não ser veredito,
que é o seguinte, hoje em dia nós temos pacientes que têm vários tumores. Já tiveram um, curaram, tiveram outro, curaram, 4, 5, 6, isso já não é mais raro, tu entende? Por isso Entendi. eu sempre digo, quando a pessoa recebe a notícia, isso é um câncer, que não se apavore, embora seja fácil falar, mas assim, claro. O impacto da notícia, às vezes, é muito pior do que a coisa em si. Entendi. Então, vai receber aquela notícia, mas doutor. Vai conseguir tratar, resolver e bola para frente, entende? Uma outra coisa que eu queria comentar, aí tem a ver com a tua primeira pergunta, em relação a fatores de risco, o que tem mais risco? Eu te comentei da questão genética. Existem, a maior parte, na verdade, não é genético. Só 5% a gente tem definição de herança genética. Os outros 95%, eles têm N fatores, e muito provavelmente fatores nossos de exposição ao dia a dia, e é isso que eu gostaria de comentar. Claro. Uma alimentação rica em fibras, que não tenha grande concentração de gordura e proteína animal, nem embutidos, e muito exercício físico e pouco estresse. Pimenta pode comer pimenta? Pode, a pimenta nesse caso não está relacionada a risco. A pimenta, em geral, ela está mais envolvida com questões de sangramento hemorroidário e tudo isso, que também é uma coisa muito individual, sabe? Claro. E existem muitos italianos calabreses que não sofrem de hemorroida. Mas é interessante essa pergunta pelo seguinte, às vezes a pessoa tem um sangramento, atribui a um alimento ou a uma hemorroida e não vai ver. E essa é a hora que ela pode estar perdendo o passaporte da cura. Porque, às vezes, um sangramento desses não foi pela hemorroida, foi por um tumor que está logo ali acima, um pouquinho mais para dentro. E que, se a gente detecta, a gente resolve, a gente cura, entende? Quer dizer, um dos sintomas que a pessoa tem que observar é sangue nas fezes. Exatamente. Entendi. O sangue pode ser vivo, pode ser misturado com as fezes, pode vir depois das fezes, ele pode, às vezes ele até nem aparece, por isso que muitos profissionais nas triagens pedem aquele teste de sangue oculto, que às vezes ele vem misturado com as fezes e não é visto. Mas mesmo que ele seja visto, que às vezes a pessoa atribui, é um sangue bem vivo, certamente é daquela minha hemorroida que eu tive outra vez e não curei. Claro. Às vezes não é. Então, o que a gente sempre recomenda é melhor ver e ser só uma hemorroida do que não ver e ter perdido a oportunidade de avaliar um tumor que pode ser tratado, entende? No seu consultório, sem fazer a colonoscopia, a senhora tem como olhar, observar, fazer algum exame que já diga, está aqui o negócio? Sim, dependendo da localização do tumor. A gente, no consultório, a gente tem 2 aparelhos que nos permitem visualizar a parte interna do intestino. O anoscópio, que é um aparelho que tem em torno de 7, 8 centímetros, que a gente consegue ver aquela porção mais final do reto. Sim. E o reto sigmoidoscópio, que, como o próprio nome diz, ele vai um pouquinho além do reto e chega até o início do cólon sigmoide. O que acontece é que, se o tumor estiver nessa região, a gente visualiza. Se ele não estiver nessa região, a gente aí tem que pesquisar um pouco mais para cima. Aí o consultório já não é mais o local ideal. Quando a pessoa tem muito risco para realizar a colonoscopia, o que também é uma coisa bastante individual, porque a gente consegue fazer preparos bem otimizados, a gente até consegue eventualmente pedir um exame contrastado, alguma coisa assim, mas sabe que com as novas formas de preparo, que a gente tem cuidado muito da hidratação e tudo, a gente não tem tido grande problema, a não ser pessoas de muita idade ou com muitas comorbidades. E a cirurgia de hemorroida continua aquela coisa terrível do pós-operatório que dá vontade de morrer, ou tem coisa mais moderna? Olha, existem muitas técnicas que foram desenvolvidas, algumas até menos dolorosas, mas o que mais surpreende, há uns 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos um encontro internacional, que foi em Foz do Iguaçu, e um cara que é uma grande autoridade no assunto, comentando sobre todas as técnicas desenvolvidas até ali, ele disse, ainda a melhor é a tradicional. Meu Deus. O que acontece, aí é que vem vamos dizer, um alento. Primeiro que as ligaduras, aquelas borrachinhas que a gente faz no consultório, hoje em dia são feitas
com maior liberdade. Há alguns anos atrás, a gente ainda tinha um certo receio de que elas não fossem resolver. Agora, a gente vê que, em muitos casos, elas melhoram bastante a situação do paciente. Quando ele não responde a esse tratamento, que é um tratamento menos intervencionista e a gente tem que indicar a cirurgia, hoje em dia a gente tem um manejo da dor que é muito interessante, porque surgiram algumas coisas que nos ajudam. Anestésicos de longa duração, então a gente faz uma infiltração que permanece no local para aquela primeira famigerada evacuação. Sim, que é uma coisa terrível. Como diz um colega meu, parto de um porco-espinho. Isso. Mas com o anestésico tópico injetado, e com essa duração maior, a gente tem tido um resultado bem mais tolerável. As medicações também, a gente aprendeu que, se fazendo um coquetel regrado de medicações analgésicas, a gente previne o paciente de chegar naquele pico de dor. Então, são coisas que a experiência vai trazendo para a gente, né, Alexandre? No seu consultório lá no Moinhos de Vento, a senhora atende convênios, doutora? Sim, eu atendo ali. Na verdade, hoje em dia, eu atendo somente a Unimed. Porque Só a Unimed? É que a Unimed ela tinha uma política de... se tu atende ela, não tem como atender outros, a menos que tu coloque clínica, enfim. Me lembro. Então, atualmente, eu atendo só a Unimed e atendo o convênio dos funcionários, atendia o convênio dos funcionários do hospital, agora eles migraram para o Bradesco. Mas a gente está por ali sempre, eventualmente precisa de alguma ajuda, a gente está sempre à disposição. Excelente. Vou pedir para a senhora me mandar, doutora, pelo WhatsApp, o endereço do consultório direitinho, o telefone para marcação de consultas, e o Tiago vai colocar na tela para nós, doutora. Pode ser? Pode, fico à vontade. Então, estamos combinados. Quero lhe agradecer muito a participação conosco. Eu que me lembro da doutora fazendo residência, me lembro do seu pai no Hospital de Clínicas, uma criatura admirável, doce, todo mundo gostava do doutor Musnich lá. E fiquei feliz em saber que ele está com 87 anos, está vivo e com saúde. Muito obrigado, doutora Heloísa, pela participação conosco. Um abraço bem carinhoso para a senhora. Recomendações ao professor Musnich. Olha, Alexandre, eu fico muito honrada de poder conversar contigo, ainda mais com essa lembrança tão boa do meu pai, que é uma pessoa que eu também sempre admirei, gostei muito de trabalhar. Um grande abraço para o Tiago, que está dando esse suporte, que eu também conheço desde pequeno. Enfim, o mundo são muitas redes, e a gente fica muito feliz de poder todo mundo se ajudar, né? Muito obrigada pela oportunidade, eu estou sempre às ordens. Ok, obrigado, doutora. Um grande abraço.